E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje é dia de falar dele, hein? Hoje tem gol do Gabigol? Não, hoje tem apresentação do Gabigol e o vídeo de hoje será também sobre Gabriel Barbosa, o Gabi, Lil Gabi, enfim, que versão é essa do atacante que chega ao Cruzeiro para a disputa da temporada 2025? Na verdade, chegou com um contrato por 4 anos. O anúncio oficial da sua contratação aí na virada de ano monopolizou muito as manchetes esportivas, né? Se a ideia do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, era balançar Minas Gerais, balançar o Brasil todo, a verdade é essa. A contratação do Gabriel tem algo de muito midiático e foi uma campanha muito bem feita, né? Claro que pelo staff do atleta também, mas muito bem feito esse processo aí até o anúncio oficial do Gabigol, sendo que todo mundo já tinha ali um encaminhamento, até uma certeza, né, de que o Gabi seria jogador do Cruzeiro, mas ainda assim demorou um pouquinho, né? Teve santista se iludindo, palmeirense também, e já começou interessante por isso, né? Houve toda uma novela pela contratação do Gabigol e o Cruzeiro, o jogador também, alimentaram essa questão, tá? Então o Gabriel chega ao Cruzeiro agora com a expectativa de fazer valer essa parte final do nome, né, do apelido Gabigol, afinal é um problema crônico do Cruzeiro há muitos anos. E nesse vídeo a gente vai detalhar aí toda a carreira do Gabigol, né, que começou na base do Santos, passou por Inter de Milão, Benfica, voltou para o Santos e aí no Flamengo construiu 6 temporadas, né, de 2019 até 2024, agora iniciando a sua trajetória no Cruzeiro. Só que antes da gente ir aí para os lances, né, falar dos números ano a ano, lembrar que esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. Todo sábado a Betfair costuma oferecer um valor de aposta grátis, inclusive para todos os clientes, tá? Então aproveita aí as promoções. Sempre tem alguma oferta. Gente, você entrando ali no site da Betfair, fazendo seu login, sempre tem alguma oferta, alguma questão interessante, alguma mega cotação. Aproveita, fica sempre muito atento, tá? Se você ainda não tem conta na Betfair, quiser fazer parte, gosta, né, desse joguinho, de fazer uma fezinha, pode entrar pelo link da descrição também e fazer o seu cadastro, que é super simples e rápido. O que a gente precisa sempre lembrar, hein, galera? Apostas esportivas devem ser feitas apenas por maiores de 18 anos, de forma responsável e para se divertir. Não é investimento, não é fonte alternativa de renda, é realmente uma aposta, tá? Fazer uma fezinha ali, você pode ganhar, você pode perder, se divirta no processo. Gabriel Barbosa Almeida nasceu em 30 de agosto de 1996 na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Deu seus primeiros passos no futebol no Santos, tá? Clube que ele atuou no futsal, depois no futebol de campo, desde o sub-11, sub-13, sub-15. Foi inclusive na época de categoria de base que ele recebeu o apelido de Gabigol, né? Segundo as somas aí feitas até pelo empresário do atleta na época, o Wagner Ribeiro. O Gabigol fez mais de 600 gols na base do Santos, tá? Considerando futsal e futebol de campo. E a estreia do Gabigol como jogador profissional foi no dia 26 de maio de 2013, ironicamente num jogo contra o Flamengo, tá? Santos 0, Flamengo 0. Foi inclusive a partida de despedida do Neymar. E outro fator interessante é que o Gabigol entrou no segundo tempo na vaga de Henrique Dourado, o ceifador, tá? Ele mesmo. Na sua 4ª partida como atleta profissional, numa derrota do Santos para o Criciúma, o Gabigol deu uma assistência, tá? Foi a primeira participação dele em gol. E gol de fato, primeiro gol dele, 21 de agosto de 2013, Santos 1, Grêmio 0 na Copa do Brasil. Entrou no segundo tempo para decidir a partida, posteriormente marcou também num jogo contra o Vitória, que ele foi titular, mas esse primeiro ano aí do Gabigol foi bem discreto. 13 jogos como atleta do profissional do Santos, 4 vezes titular, 9 vezes vindo do banco. Ele marcou então 2 gols e deu uma assistência. Em algum momento da temporada ele perde a condição de titular, depois recupera espaço no time, mas 2014 é o momento em que o Gabigol consegue se afirmar de fato na carreira. Ele jogou 56 vezes pelo Santos, marcou 21 gols e deu 5 assistências. Foi titular em 48 jogos e veio do banco em 8 oportunidades. 2015 é o ano do primeiro título do Gabigol aí como jogador profissional, tá? E ele nem começou o ano da melhor forma, estava sendo reserva ali no time do Santos, às vezes tinha chance como titular, fazia gol. Era um Santos que tinha um ataque composto por Geovânio, que na época estava jogando muito bem,
bem, né? O Robinho mais na ponta esquerda e o Ricardo Oliveira como centroavante, jogando muita bola. E ele acabou se firmando como titular do time já no Campeonato Brasileiro, tá? E jogando junto com o Ricardo Oliveira, né? O Gabigol mais segundo atacante, caindo mais pelos lados, especialmente pela direita. O Santos vai até a final da Copa do Brasil, enfrentando o Palmeiras, reeditando, né, a final do Campeonato Paulista que o Peixe tinha levado a melhor. E o Gabigol, já como titular, acabou sendo protagonista. No jogo de ida, ele perde um pênalti, depois faz o gol da vitória do Santos por 1-0. No jogo de volta, que quem brilhou foi o Dudu, né, marcando 2 gols pro Palmeiras, inclusive. O Gabigol também foi titular, mas acabou sendo substituído ali com 20 minutos do segundo tempo. Ele fechou a temporada de 2015 com 56 partidas, 21 gols marcados e 4 assistências pelo Santos. Temporada 2016, o Gabigol vence o Paulistão com o Santos de novo, dessa vez batendo na final o Osasco Audax de Fernando Diniz. Olha aí como as coisas se misturam. Ficou muito marcada a semifinal do Paulistão contra o Palmeiras, que o Gabigol marcou 2 vezes na partida, inclusive. No Campeonato Brasileiro ele estava numa sequência boa, tinha feito gols aí contra o Fluminense, Ponte Preta, Sport, voltou a marcar contra o Palmeiras. E em agosto de 2016 é fechada a transferência do Gabigol do Santos para a Inter de Milão, que pagou por ele 29,5 milhões de euros. Pelo Santos em 2016, o Gabigol jogou 29 vezes, marcou 12 gols e deu 1 assistência. Detalhe, nessa saída do Santos ida para a Inter de Milão, ele foi jogar as Olimpíadas com a seleção brasileira. O Brasil ganhou pela primeira vez a medalha de ouro. A estreia dele pela Inter de Milão, 25 de setembro de 2016, empate por 1-1 contra o Bolonha. Ele entrou e jogou ali 15 minutos. Só voltou a ter uma chance 18 de dezembro, quase 3 meses depois que ele entrou aos 44 do segundo tempo, num jogo contra o Sassuolo. Ele foi titular a primeira vez num jogo da Copa Itália, 17 de janeiro, vitória da Inter por 3-2 contra o Bolonha, e justamente contra o Bolonha ele marcou seu primeiro e único gol pela Inter de Milão. 19 de fevereiro de 2017, ele entrou faltando 15 minutos e fez o gol da Inter, que venceu por 1-0. Aí você fala, pô, o cara entrou e meteu o gol da vitória, vai ter sequência, né? Não, não teve. No jogo seguinte contra a Roma, ele entrou 15 minutos da partida, a Inter perdeu por 3-1, e aí ele só voltou a ter uma chance 7 de maio, quase 3 meses depois que ele entrou 18 minutos numa partida contra o Genoa. Então a passagem do Gabigol pela Inter de Milão foi de 10 jogos e 1 gol. Ele foi titular uma vez, veio do banco em 9 oportunidades, jogou 184 minutos com a camisa da Inter. Não dá para avaliar um jogador com tão poucos minutos em campo. Mas aí para a temporada 17-18, a Inter de Milão resolveu emprestá-lo ao Benfica de Portugal. Inclusive o Benfica pagou aí aproximadamente 1.700.000 euros, tá, para contar com o jogador emprestado por uma temporada. Só que lá em Portugal, se havia expectativa, né, de não, agora ele vai jogar, achou errado, otário, como diria o outro. O Gabriel estreia pelo Benfica no dia 12 de setembro, num jogo contra o CSKA Moscou, que ele entra ali 15 minutinhos na reta final. Tem uma chance de titular num jogo da Taça da Liga contra o Braga, não faz muita coisa. E aí no dia 14 de outubro ele é titular contra o Olhanense na Taça de Portugal. Marca, inclusive, o seu único gol com a camisa do Benfica. Mas depois desse jogo que ele fez gol, ele só voltou a ter uma chance de jogar pelo Benfica 2 meses depois, tá? 1 mês e meio, na verdade. 5 de dezembro ele entrou numa derrota por 2-0 contra o Basel, na Suíça. O técnico Rui Vitória parecia não fazer a menor questão do Gabriel por lá, né? Ele que tinha o Jonas, né? Centroavante que jogou no Santos, no Grêmio, como principal artilheiro. Inclusive o Jonas fez 37 gols nessa temporada. Mas os outros atacantes do Benfica, que tiveram bem mais minutos que o Gabriel, nenhum deles brilhou, né? Tinha o Toto Salvio, que fez 9 gols na temporada, que era um ponta. O mexicano Raul Jiménez marcou 8 gols em 43 jogos. O Seferovic, 7 gols em 29 partidas. Então ele encerrou a sua passagem pelo Benfica com 5 partidas e 1 gol. Foi titular 2 vezes, veio do banco em 3 oportunidades. No total, 165 minutos em campo. O Benfica não contava muito com o Gabriel, a Inter de Milão muito menos. Passou ali a janela de janeiro, sem nenhuma transferência acontecer dentro do mercado europeu. E aí, em fevereiro de 2018, o jogador acerta o seu retorno ao Santos. Gabigol foi contratado por empréstimo, o Santos pagou um valor similar ao que o Benfica tinha pago para contar com o Gabriel até dezembro de 2018. E aí um aspecto interessante
interessante, né? O Gabigol abriu mão de parte do salário para jogar no Santos nessa temporada. Sua reestreia pelo Peixe foi no dia 10 de fevereiro de 2018, empate por 2-2 contra a Ferroviária, o Gabigol fez gol. E aí nos 3 jogos seguintes, São Caetano, São Paulo e Santo André, sempre o Gabriel marcando. E no Campeonato Brasileiro, o Gabriel voltou a jogar no seu melhor nível. Fez gol contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro, contra o Bahia, fez 3 gols contra o Vasco, 2 contra o Paraná, fez contra o Cruzeiro de novo no retorno. Encerrou a temporada 2018 no Santos com 52 partidas, 27 gols marcados e 2 assistências. Detalhe desses 27 gols, ele fez 4 na Copa do Brasil em apenas 3 partidas. A Copa do Brasil teve vários jogadores com 4 gols, mas o Gabigol foi o artilheiro da competição, até por ter feito menos jogos. No Campeonato Brasileiro, ele foi o artilheiro isolado com 18 gols, inclusive eleito o melhor atacante do campeonato, bola de prata da Placar. O Santos tinha vontade de manter o Gabriel para a temporada 2019, mas não tinha grana, né? Tanto que acabou negociando pouco depois o Bruno Henrique. Enfim, o Santos já vivia ali uma crise financeira. No final das contas, quem ficou com o jogador foi o Flamengo, que num primeiro momento contratou o Gabriel emprestado. E o resto é história, né? A estreia do Gabigol pelo Flamengo é no dia 23 de janeiro, num empate por 1-1 contra o Resende. E olha que coisa irônica, nas 5 primeiras partidas da temporada, o Gabigol passou em branco. Seu primeiro gol foi contra o Americano, numa goleada por 4-1, e aí ele marcou nos 6 jogos seguintes. E no Campeonato Brasileiro emplacou sequências absurdas. Teve um jogo contra o Goiás, por exemplo, vitória por 6-1, homenagem pra nós talvez, né? O Gabigol fez 2 gols e deu 3 assistências. Ele chegou a emplacar sequências aí, gente, de quase 20 jogos seguidos, tá? Participando de gol ou assistência, uma coisa absurda o que foi esse ano do Gabriel. O Flamengo de Jorge Jesus funcionava muito bem, né? O time foi potencializado ali pelo treinador português. O Flamengo foi campeão da Libertadores, o Gabigol tendo uma campanha muito decisiva, não só pelos 2 gols marcados na decisão contra o River, né? O Flamengo perdia por 1-0, o Gabigol fez os 2 gols da virada, o segundo deles de forma espetacular, depois acabou até sendo expulso na partida, mas em 12 jogos da Libertadores ele fez 9 gols. No Campeonato Brasileiro ele jogou 29 partidas e marcou 25 gols, também foi o artilheiro. E 2019 foi, inegavelmente, o melhor ano da carreira do Gabriel, tá? Ele jogou 59 partidas pelo Flamengo, marcou 43 gols e deu ainda 12 assistências. O Flamengo foi campeão carioca, brasileiro e da Libertadores nessa temporada, e aí foi hora do Flamengo negociar com a Inter de Milão a compra dos direitos econômicos do jogador, que após alguma novela foi fechada em janeiro de 2020 por 17 milhões e meio de euros, tá? E o Gabigol passou a ser jogador do Flamengo de fato e seguiu jogando muito bem nessa temporada 2020. Um bom exemplo é que nos 7 primeiros jogos da temporada ele fez gol em todos, deu ainda 3 assistências e teve um jogo que ele meteu um hat-trick. O Gabigol sempre foi um jogador a regular bem em clássicos, né? Seja contra Botafogo, Vasco ou Fluminense, ele estava sempre aparecendo com gol ou assistência. Nesse ano de 2020 a CBF voltou com a Supercopa do Brasil, né? Que reunia campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão batendo o Atlético Paranaense por 3-0, o Gabigol fez gol e deu assistência. O Flamengo foi campeão carioca nessa temporada. Depois no Campeonato Brasileiro viveu oscilação, né? O Jorge Jesus foi embora. Teve fase ruim ali com o Domenech. Depois no final das contas o Flamengo se acertou com o Rogério Ceni e no final da temporada foi campeão brasileiro. Na Libertadores o Flamengo caiu nas oitavas de final contra o Racing. O Gabigol fez gol na partida inclusive. Dessa vez ele não foi artilheiro do Brasileiro, tá? Marcou 14 gols. O goleador foi o Claudinho na época do Bragantino, que marcou 18. Mas na temporada 2020, o Gabigol jogou 43 vezes, marcando 27 gols e dando 12 assistências. E uma coisa interessante que a gente observa na movimentação do Gabigol nessa temporada 2020, que a gente já tinha visto em 2019 também, é que ele é o cara que veste a camisa 9, que faz muitos gols, mas ele não é o centroavante paradão na referência, né? O Flamengo tinha o Gabriel como principal centroavante e tinha o Bruno Henrique. Então, de certa forma, havia ali uma dupla de ataque. O Gabigol jogando mais do centro pra direita, tá? E o Bruno Henrique tomando conta do lado esquerdo do ataque, né? Um jogador que tem movimentação. O Gabriel não é só um finalizador, é um cara que tem qualidade técnica. Pra temporada 2021, o Gabriel segue com números espetaculares, né? O Campeonato Carioca, o Flamengo é campeão de novo.
vai bem na Libertadores, eles acabam indo até a decisão. O Flamengo vive alguns dramas de troca de treinador mais uma vez, né? Acaba fechando a temporada com o Renato Gaúcho e o Flamengo é vice-campeão da Libertadores, perdendo a final contra o Palmeiras, mas o Gabigol fez o gol dele na decisão. E acabou sendo considerado um ano muito decepcionante para o Flamengo, porque eles ganharam apenas, né, a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e o Campeonato Carioca. Mas os números do Gabigol seguiram muito bons, tá? Em 45 jogos na temporada, ele marcou 34 gols e deu 10 assistências, ou seja, 45 jogos e 44 participações em gol. E a temporada 2022 foi aquela em que o Gabigol mais jogou, não necessariamente em desempenho, mas em número de partidas. Titular do Flamengo desde o início do ano, regulou muito bem no Campeonato Carioca mais uma vez, só que dessa vez o Flamengo perdeu o título, tá? O campeão carioca em 2022 foi o Fluminense. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo ficou devendo em desempenho, né? Não fez aí uma grande temporada, mas o time que foi treinado na reta final do ano por Dorival Júnior conquistou no final das contas só as 2 taças, né? Coisa pouca. A Copa do Brasil foi vencida numa decisão nos pênaltis contra o Corinthians, em que o Gabigol tem aquela imagem emblemática, inclusive, né? De converter a sua penalidade, inflamar o Maracanã ali para que a torcida voltasse a cantar mais. E na Libertadores, o Gabriel também tem papel de destaque e resolve a decisão mais uma vez, né? A final foi contra o Atlético Paranaense. Flamengo 1, Furacão 0, gol do Gabigol. Ao fim da temporada 2022, o Gabigol jogou 63 vezes pelo Flamengo, marcando 29 gols e dando 5 assistências. Os números tiveram uma queda considerável em relação à temporada anterior. E pegando dados apenas do Campeonato Brasileiro de 2022, o Gabriel jogou 29 partidas, 22 delas como titular, marcou aí 11 gols e perdeu 8 chances claras de gol. E até eu gostaria de falar sobre esse número especificamente, dados do SofaScore, que no Brasileirão de 2019, né, o auge do Gabriel Barbosa, ele jogou 29 partidas e fez 25 gols no Brasileiro. Espetacular. Quantas chances claras de gol ele perdeu? 16. Na temporada 2020, ele jogou 25 vezes no Brasileiro, marcou 14 gols. Quantas chances claras perdidas? 20, tá? Chances de finalização cara a cara com o goleiro. Em 2021, foram só 18 jogos no Brasileiro, com 12 gols marcados e 18 chances perdidas. Por que eu tô falando sobre isso? Porque mesmo o Gabigol no auge, ele teve números bem relevantes aí de grandes chances desperdiçadas. 2022, como eu acabei de falar, né, em 29 partidas, 11 gols e 8 grandes chances perdidas. Na temporada 2023, que foi quando o Gabigol teve uma queda de produção, 26 partidas no Brasileirão, só 17 como titular, ele fez 5 gols e perdeu 11 chances claras de gol. Então a gente vê que a queda de produção do Gabigol, ela não foi necessariamente em 2024, tá? Em 2023 ele já começou a ter alguns problemas, e agora em 2024 ele jogou 19 vezes no Brasileiro, apenas 7 vezes como titular, marcou 4 gols e perdeu 3 chances claras de gol. Mas voltando um pouquinho no tempo lá pro final de 2022, aconteceram algumas coisas relevantes aí nesse final de temporada. Primeira delas, o Gabigol trocou de número, né? Ele que usava a camisa 9 do Flamengo, ganhou a camisa 10, né? Depois de decidir aí a segunda Libertadores. É um ídolo histórico do Flamengo e foi feita ali uma espécie de movimentação que o Gabigol agora usará a 10 do Zico. Com isso, quem passou a usar a camisa 9 foi o Pedro, que formava a dupla de ataque com o Gabriel, eles estavam se entendendo muito bem. O melhor parceiro de ataque do Gabigol, sem dúvidas, foi o Bruno Henrique, né, como atacante, não considerando aí Everton Ribeiro e Arrascaeta, que são meias, mas Gabigol e Pedro também foi uma dupla que funcionou muito bem em alguns momentos nas Copas e até no Campeonato Brasileiro. 2023 é um momento que a coisa realmente começou a dar uma azedada aí na relação de Gabriel e Flamengo. Início de 2023 o Flamengo passa vexame no Mundial, né? É eliminado contra o Al Hilal. E o Gabigol até começou a temporada muito bem, né? Nos 6 primeiros jogos, por exemplo, ele tinha 7 gols marcados e uma assistência, só que o Flamengo perdeu basicamente todos os títulos nessa temporada 2023. Na Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, 4-3, o Gabigol fez 2 gols e o Flamengo perdeu. Aí Recopa Sul-Americana, o Flamengo perdeu nos pênaltis pro Independiente Del Valle. Campeonato Carioca, o Flamengo perdeu pro Fluminense de novo. E perdeu esse estadual com requintes de crueldade, né? Porque o Flamengo tinha feito 2-0 no Fluminense na ida, tava perdendo por 2-0 na volta. O Gabigol foi sacado no intervalo da partida, tá? O técnico do Flamengo na época
era o Vitor Pereira, e aí no segundo tempo o Fluminense fez mais 2 gols, acabou vencendo por 4-1. Foi um momento bem estranho do Flamengo, que perdeu por 2-0 pro Maringá na Copa do Brasil, por exemplo. Depois as coisas começaram a voltar pro lugar, né? Eles ganharam no próprio Maringá no jogo de volta por 8-2, Gabigol muito bem, e aí fez alguns golzinhos ali na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. E no período que o Flamengo era comandado pelo Jorge Sampaoli, o Gabriel viveu uma fase ruim, de fato, e perdeu a condição de titular do time, tá? Isso antes do preparador físico dar o soco no Pedro. Então ele perde a condição de titular ainda com o Sampaoli, o Flamengo é derrotado na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, e aí o Flamengo contrata a pior pessoa do mundo pro Gabigol, né? Que foi justamente o Tite Adenor Bach, técnico que trabalhou com o Gabriel em algum momento na seleção brasileira. Eles notoriamente não se deram bem, né? Até teve um episódio lá da torcida do Flamengo xingando o Tite após a perda ali da Copa do Mundo por não levar o Gabigol, e o Gabigol, de certa forma, não achou ruim, né? Enfim, ficou um desgaste muito grande. O Tite estreia pelo Flamengo na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, inclusive num jogo contra o Cruzeiro, né? Que venceram por 2-0 no Mineirão. Daí pra frente, o Gabigol não foi titular em nenhum jogo, tá? Em alguns ele nem saiu do banco, mas o máximo que ele jogou aí foi 45 minutos contra o Santos. Então o Gabriel fechou essa temporada 2023 com 58 jogos pelo Flamengo, marcando 20 gols e dando 4 assistências. Mas ele foi titular em apenas 43 oportunidades, e a reta final do ano acabou sendo marcada até por alguns cartões, né? Ele teve aí, por exemplo, 2 expulsões, uma contra o Atlético Paranaense e outra contra o Fluminense, que foram depois do último gol, tá? O último gol que o Gabriel marcou em 2023 foi no dia 20 de agosto. Ele entrou em campo em 13 jogos posteriormente, né? E não conseguiu balançar as redes em nenhuma oportunidade. 2024 era o último ano de contrato do Gabigol com o Flamengo, e lá no início da temporada, Campeonato Carioca, ele seguia como reserva do time do Tite, né? Nas únicas 2 oportunidades que o Gabigol foi titular no Campeonato Carioca, ele fez gol, vitórias contra Sampaio Corrêa e Volta Redonda. O Flamengo jogando num esquema com 2 pontas, né? Normalmente Everton, Cebolinha e Luiz Araújo pelos lados, só tinha vaga para um centroavante, e o Pedro estava fazendo uma temporada muito boa, então não dava muito espaço para o Gabriel, e a verdade é que o Tite também não tinha muita boa vontade com ele. Entrando no segundo tempo dos jogos, o Gabriel faz um gol aí na goleada por 6-1 contra o Vasco, faz um gol da vitória batendo pênalti contra o Criciúma e dá uma assistência também para o gol da vitória contra o Vitória. Mas o que poderia representar um pouco mais de oportunidade com o Tite acabou não acontecendo dessa forma, tá? Ele até teve um jogo como titular contra o São Paulo, o Flamengo perdeu, inclusive. Foi uma partida em que o Tite poupou titulares, e a última partida dele como titular do Flamengo com o Tite foi Flamengo 1, Atlético Paranaense 0, que ele estava numa fase bem ruim, inclusive. O Flamengo tinha acabado de ser eliminado pelo Peñarol nas quartas de final da Libertadores, e aí o Tite foi mandado embora, o Felipe Luiz assumiu como treinador. Nas 5 primeiras partidas, tá, do Felipe Luiz, o Gabriel foi titular. No quarto jogo foi até aquela semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians, né, que o Flamengo perdeu o Bruno Henrique expulso muito cedo, e aí o Gabigol foi sacrificado com meia hora de partida, e ele só foi fazer um gol contra o Juventude, vitória por 4-2. Aí no dia 3 de novembro, o Gabriel teve uma ótima atuação no Maracanã, Flamengo 3, Atlético Mineiro 1, ele marcou 2 gols nessa partida. O Flamengo se sagrou campeão da Copa do Brasil na semana seguinte, ganhando do Atlético de novo, dessa vez em Belo Horizonte. E aí o Gabriel, nessa situação, tô indo embora do Flamengo, foi afastado pela diretoria, depois voltou na última rodada do Brasileirão, né, que foi o seu jogo de despedida, Flamengo 2, Vitória 2, e o Gabriel fez gol. Então nessa temporada 2024, que foi a pior temporada do Gabigol pelo Flamengo, ele jogou 38 vezes, marcando 8 gols. Foi titular em 13 oportunidades, veio do banco 25 vezes, deu uma assistência e tomou apenas 4 cartões amarelos, né? A questão disciplinar, que em alguns momentos foi pontuada aí como um grande problema do Gabigol, tomar muito cartão, reclamar demais. Na temporada 2024 ele até acabou ficando mais na dele. Não dá pra gente negar que durante a carreira o Gabriel alimentou em alguns momentos essa fama um pouco mais de bad boy, de um cara que não tá disposto a seguir todas as regras, né, que quer impor algumas coisas ali, o seu jeito, o seu estilo. E assim, gente, nós temos que entender, né, que fora de campo o cara faz o que ele quiser. É óbvio que se o Gabriel começar a ter uma
vida noturna, né, muito noticiada, com muita coisa vazando aqui em Belo Horizonte, por exemplo, isso aí vai ser uma questão problemática, ainda mais se o resultado não acompanhar, se o resultado não estiver sendo bom. Agora, se ele estiver jogando bem, fazendo gol, Cruzeiro vencendo partidas, campeonatos e tudo mais, essas questões extra-campo do jogador serão minimizadas, tá? E eu acho que é nisso que a gente tem que focar, especialmente no dentro de campo, porque dentro de campo, Gabriel, por todos os números, lances aí, ele tem muito a entregar. É óbvio que os valores envolvidos na transação são muito altos, né? Qual é o valor exato? É 2 milhões e meio, 3 milhões? É muita grana que o Gabigol vai receber no final das contas, somando aí o seu salário, mais a questão das luvas, né? Que foi a forma do jogador vender o próprio passe ao seu novo clube, no caso o Cruzeiro, tá? Mas não é que os outros jogadores do Cruzeiro estejam jogando de graça também, tá, gente? Tem muita gente no Cruzeiro com salário alto. Eu acho que até essa questão que algumas pessoas alimentaram na temporada passada, pô, será que não vai ter um, sei lá, um ciúme, né? Porque a gente tinha o Matheus Pereira com um salário mais alto do que a Rapa ali, né? E entregando muito mais futebol também, a gente deve pontuar isso. Mas é aquele negócio, e agora? Agora vai ter mais gente ganhando salário alto. Por quê? Porque o Cruzeiro quer ter um time mais forte e nesse caso você tem que investir. Sabemos que os valores do futebol estão absolutamente inflacionados, tá? Então no caso do Gabriel, quando a gente olha a última temporada de Flamengo, talvez não valesse tudo que ele ganha. Quando a gente calcula um jogador que fez o que ele fez nos últimos, sei lá, 5 anos para pegar um recorte do Flamengo, ou 10 anos, pegando desde o Santos, né? 251 gols marcados em jogos oficiais na carreira. Um jogador com esse histórico, 28 anos, ele é muito caro mesmo, gente. Não tem como trazer um cara desse pagando pouco. Um aspecto que eu acho muito importante a gente ressaltar também é que o Gabigol está no Cruzeiro agora porque ele quis estar no Cruzeiro, tá? Foi oferecido para ele uma proposta interessante. Ele tinha outras propostas também, dizem que até propostas financeiramente melhores, mas ele já tinha se comprometido com o Cruzeiro e ele teve palavra, né? Alguma coisa que ele, por exemplo, reclamou da diretoria do Flamengo, né? Que acertou base para renovação com ele e no final das contas mudaram de ideia. Então o Gabriel é uma aposta? Eu acho que é assim, é uma aposta de certa forma, porque não viveu um grande ano de 2024. Mas é uma aposta com muita chance de dar certo, porque tecnicamente o jogador é bom, não tem histórico de lesões preocupantes e é um camarada que faz muito gol. Então se a bola estiver chegando com qualidade, o Gabigol não é um cara que vai pegar a bola na defesa, driblar todo mundo e fazer um gol, tá? Ele é um ótimo finalizador. Então se o time criar oportunidades para ele, ele provavelmente vai marcar. É fato que o Gabigol também é marcado por desperdiçar muitas chances, né? No Flamengo, por exemplo, que era um time que criava bastante, o Gabigol em alguns momentos viveu fases ruins de perder muito gol, mas viveu outras fases espetaculares e nos momentos que o Flamengo mais precisou dele, haja vista as 2 finais de Libertadores, ele teve lá para fazer os gols decisivos. Se ele fizer a mesma coisa aqui no Cruzeiro, ganhar 2 Libertadores pra gente, por mim tá bom. Mas o título desse vídeo é uma pergunta retórica, tá? É óbvio que o Gabigol foi uma grande contratação do Cruzeiro, um cara que tem tudo para render bem com a nossa camisa, quer estar aqui, o Cruzeiro quis esse jogador também como nome do projeto, né? Um cara que chega realmente para monopolizar as atenções. Tem outros jogadores muito relevantes aí no time, mas o Gabigol é uma peça central disso tudo e eu espero que ele tenha muito sucesso aqui no Cruzeiro. Acho que é até legal ter um jogador assim, né? Que tem um tempero extra, arruma as confusão e tudo mais. Acho que tecnicamente também é um cara que vai dar muito retorno. Nessa questão de mídia já está dando retorno, a gente vê isso de forma muito clara, mas acho que em campo, galera, o Gabigol, mesmo fora de marca, sei o quê, é um baita atacante, é um dos melhores atacantes que existem no futebol brasileiro hoje e até brasileiros fora do país também. Não tem muita gente que sabe fazer mais gol do que ele, tá? Ótima contratação do Cruzeiro, espero que dê todo o retorno que a gente imagina. Tem uma questão de adaptação ao novo clube e tudo mais, mas Belo Horizonte é uma cidade onde ele já esteve, já fez alguns gols, inclusive no Cruzeiro, fez no rival também, já foi campeão, inclusive, na casa deles. Enfim, Gabriel tem tudo para se adaptar muito bem a Belo Horizonte, o Cruzeiro a ele, e acho que esse casamento vai dar muito certo, torço muito por isso, tá? Então agora é esperar os gols, né, que trabalhem muito bem a partir da pré-temporada aí, o Cruzeiro faça um grande trabalho com o Gabriel para que ele volte a ser o rei da América, né, que já foi em determinado momento aí realmente um jogador determinante aqui para as competições que nós vamos disputar esse ano, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americano, Mineiro, mas também para o retorno à Libertadores que nós queremos voltar o mais rápido possível. Está colocado então a minha opinião sobre Gabi, o novo camisa 9 do Cruzeiro, e gostaria que vocês deixassem nos comentários
comentários também o que acharam, se algo impressionou nas estatísticas, nos números dos lances, enfim, vamos trocar uma ideia aí, porque hoje é dia de Gabigol. Ainda não tem gol de Gabigol, mas já é dia de Gabigol. Esperamos que os gols apareçam em breve. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!